Uma boa noite a todos, meus amados, que está ligadinho comigo aqui mais um dia, né? Nessa noite de terça-feira, para mais uma live aqui da Palavra do Senhor para abençoar a sua vida. Eu quero estar orando por você, já quero desde já que você que está aí, já entrando aí para ouvir esta live, já começa a compartilhar aí com seus amigos, seus inimigos, né? Com todos os amigos do Face, colega, que eu tenho certeza que nesta noite o Espírito de Deus vai estar falando ao seu coração. Para quem está hoje pela primeira vez assistindo essa live, eu sou o pastor Jaime Teixeira, da comunidade cristã Resgatando Vidas para o Senhor Jesus. Uma igreja que está situada aqui no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu, na rua Nilton Tinoco, 475. Todo domingo, toda quarta, toda sexta, eu, pastor Jaime, estaria ali pregando uma palavra para abençoar a sua vida. Caso você mora próximo, queira um dia conhecer nosso trabalho, um lugar físico, né? Então ali é o nosso endereço e em breve em outros lugares. Mas eu quero hoje meditar com você, como já está aí na tela aí, sobre Provérbio capítulo 14, verso 27. Mas antes de eu estar ministrando essa poderosa palavra, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pela sua audiência, pelo seu carinho de estar todo dia aqui, esse horário para a gente junto meditarmos na palavra do Senhor. Para mim é uma honra estar aqui pregando para vocês, é um prazer imenso. E é uma honra porque, como diz o apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo disse que era uma honra ele pregar o evangelho de Cristo, porque eram umas riquezas incompreensíveis, né? Paulo falou que Deus deu essa honra a ele de pregar essas riquezas incompreensíveis. Para muitos elas se tornam incompreensíveis mesmo. Mas para nós que buscamos aqui e desejamos o reino de Deus, nós entendemos o propósito de Deus e isso é muito maravilhoso. Amém? Então eu quero compartilhar com você aqui da nossa fé. Amém? Quero mandar um abraço aí para todos os ouvintes de todos os estados do Brasil, para a nossa irmã aí, lá do Paraná, né? Para ela, sua filha, irmã Marisa, sua filha Grisele, amém? Para a irmã Meira ali de Fortaleza, quero mandar um abraço, para a dona Marlene, também ali do Sergipe, para o irmão Rubi Coringa lá de Natal. Quero mandar um abraço para todos aí, pessoal de São Paulo, que está ligadinho conosco também, vai aqui um abraço do pastor Jaime, e para todos os membros aqui da comunidade aqui da cidade do Rio de Janeiro, que eu não vou ficar aqui citando nomes, senão eu vou ficar aqui falando muitos nomes aqui, a gente vai terminar a live só falando nome. Então eu quero mandar para todos os ouvintes, amém? Então todos aqueles que fazem parte desse ministério, que Deus esteja abençoando você, que você esteja orando por mim e eu por você, amém? Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus amado, eu venho, ó Deus, te louvar nesta noite, te agradecer, ó Deus, pelo ar que respiramos, pelo pão de cada dia. Te agradecer, ó Deus, pelo teu perdão que foi nos dado, ó Deus, ali no batismo e na sua morte, ali na cruz, onde o Senhor, meu Pai, nos justificou, nos santificou, nos purificou, para que a gente possa, ó Deus, pregar a tua verdade. Porque a tua palavra diz que nós devemos que pregar, porque o Senhor nos tirou das trevas para a sua luz. Com a tua virtude, nós estamos aqui pregando, ó Pai, com esse poder, meu Pai, que tem a tua palavra, que nesta noite, ó Deus, no coração de cada ouvinte, ela possa trazer um impacto para a sua vida e para que eles possam despertar para uma fé, meu Pai, consciente, que eles tenham uma fé consciente, meu Pai, que ele venha cultuar ao Senhor com um culto racional. Por isso, nesta noite, eu te glorifico e te exalto por essa oportunidade de estar aqui, pelo Senhor ter me resgatado do lamaçal podre do pecado, ter me tirado do Senhor da morte para a vida, e hoje me deste essa oportunidade de estar aqui pregando, a Deus, a tua justiça, meu Pai, sendo, meu Pai, um representante do Senhor aqui nesta terra, na pessoa do teu Espírito Santo que habita em cada um de nós, ó Deus, que o teu Espírito, Senhor, começa a falar agora no nosso coração, na nossa mente, começa, Deus, a ministrar no coração de cada ouvinte, ó Deus, para que a obra do Senhor seja realizada. O teu Santo Espírito, ó Deus, venha nos ajudar agora nas nossas fraquezas, nas nossas fragilidades, Senhor. Mas que o teu Espírito Santo esteja nos guiando, ó Deus, pela tua palavra, Senhor,
para que nós não venhamos falar nada de nós mesmos, mas que venha falar somente aquilo que o Senhor, meu Pai, tem o propósito de que cada ouvinte ouça nesta noite. É isso que eu te peço, ó Deus, nesta noite, e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então aqui eu quero ler um texto da Palavra de Deus, né? É muito interessante para vocês entenderem o propósito do Senhor, né? Nós vamos ler Provérbio aqui, capítulo 14, versículo 26. Fala assim: no temor do Senhor há firme confiança, e ele será um refúgio para os seus filhos. Amém? Vou ler novamente. No temor do Senhor há firme confiança, e ele será um refúgio para os seus filhos. Preste atenção nessa frase, filhos. O temor do Senhor é fonte de vida para nos desviar dos laços da morte. Então, amados do Senhor, aqui nós estamos lendo que o temor do Senhor, ela é a fonte da vida para nos desviar do laço da morte. Mas no verso 26 fala que no temor do Senhor há uma firme confiança. É essa confiança que eu quero passar para você. E Deus será o seu refúgio. Ele será o refúgio para todos os seus filhos. Então eu quero aqui focar nesses dois textos para você, né? Que no temor do Senhor é a fonte de vida para nos desviar do laço da morte. A Bíblia fala, amado, que há caminho que parece um homem bom, mas o seu fim é um laço de morte. Muitas das vezes nós queremos seguir nossos próprios caminhos, seguir a nossa própria justiça, seguir a nossa própria sabedoria, confiando somente na força do nosso braço, confiando somente na nossa carne. Mas a Bíblia diz em Jeremias capítulo 17, a partir do verso 5, que maldito é o homem que faz da sua carne o seu braço forte. Quer dizer, você não pode confiar na sua carne. Porque quando nós confiamos na nossa carne, nós deixamos de temer a Deus. E quando nos falta o temor de Deus, nós vivemos uma vida desagarrada. Nós desagarrados pelo pecado, pelo mundo, e agindo baseado na nossa própria justiça, achando que está certo. Mas quando nós começamos a entender que no temor do Senhor há uma firme confiança, e Ele é um refúgio para os seus filhos, aí, amado, que aí está o mistério. Nós temos que entender esse mistério, que no temor do Senhor há uma firme confiança, e Ele será um refúgio para os seus filhos. Então, quando nós fomos tirados do pecado, quando nós fomos tirados das trevas, quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos filhos de Deus. Mas é preciso que nós tenhamos o temor, porque hoje existem muitas pessoas que eles não têm temor de Deus. Eu já ouvi muitas pessoas até blasfemar, até de crente mesmo, blasfemar de Deus, né? Então essa é uma questão que nós temos que focar aqui. E a Bíblia está dizendo que no temor do Senhor é uma fonte de vida para nos desviar do laço da morte. Então, quando eu passei a temer a Deus, eu me desviei do laço da morte. Eu não vou andar no laço da morte, em direção ao laço da morte, é quando nós seguimos o desejo do nosso coração. O nosso coração é enganoso, diz a palavra. Que enganoso é o coração do homem. No coração, o homem maquina muitos males. E muitas das vezes, por nós acharmos no nosso coração, mas Deus é tão bonzinho, Deus é tão amor, que naquele grande dia Ele vai colocar todos lá no céu. Amado, o amor de Deus é tão grande, é fato que o amor de Deus é tão grande, que Ele enviou o seu único Filho para morrer por você. E Jesus disse que quem não crê, eu quero que você leia esse texto comigo, no Evangelho de João, para vocês entenderem o que eu quero passar para você nesta noite. Olha o que diz a Bíblia. Ó, a palavra de Deus, ela nos mostra o seguinte, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único, deu o seu Filho único, unigênito, quer dizer, ser unigênito é único, é óbvio, né?
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí ele fala, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O mundo fosse salvo. Jesus não veio aqui para condenar ninguém. Ele veio para salvar o homem que já está condenado. Aí ele disse, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Olha, amado, já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram má. E hoje, pelas pessoas não terem o temor de Deus, por não conhecer a verdade de Deus, até de pessoas já que diz cristã, falta neles esse temor, porque eles não creram que Jesus o resgatou ele da morte. Que Deus deu a oportunidade de ele de ser um nascido de novo. E ele vive como uma velha criatura, porque ele ainda não teve uma experiência com Deus. Ele não teve ainda uma intimidade com Deus. E quando a pessoa não tem essa intimidade com Deus, falta o temor de Deus. E quando falta o temor de Deus, as pessoas hoje chamam Deus de Pai, mas ainda se titulando e se julgando ainda um pecador. Como que Deus pode ter um filho pecador se a Bíblia fala que ele nos gerou de novo? Olha bem, amado. Ele nos gerou de novo para que nós possamos ter uma viva esperança, para que a gente venha esperar em Deus até o último dia da nossa vida aqui nesta terra. Eu quero deixar aqui um texto que poucas pessoas falam desses livros, de Lamentações de Jeremias. Eu quero que você também acompanhe comigo, capítulo 3. Olha o que diz a palavra em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 25. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Olha bem, amado. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele e para a alma que o busca. Então Jesus veio a esse mundo para que nós possamos buscar a Deus, esperar em Deus. Mas temos que esperar com o temor do Senhor, como a Bíblia fala que o temor para Deus é o princípio de toda sabedoria. Então essa sabedoria que eu quero que você entenda nesta noite, que a sabedoria de Deus parece loucura, né? Parece loucura, como disse Paulo, mas para nós é o poder de Deus. Dele pegar um homem lá no lamaçal do pecado e dar a esse homem uma autoridade, um poder para poder guerrear com Satanás, um dos anjos que era um dos anjos mais poderosos no céu. Isso é coisa de louco, amado. Um crente autêntico, um crente verdadeiro, um crente que vive no temor de Deus, que vive no poder de Deus, ele enfrenta qualquer demônio e o demônio não tem poder de lhe vencer. Porque a própria Bíblia fala que Jesus veio e desfez as obras do diabo. Então, quando o crente verdadeiro, ele crê que Jesus desfez as obras do diabo, é que Jesus tirou os nossos pecados. Porque o diabo colocou o pecado no coração do homem. A Bíblia fala isso. Ele colocou o pecado neste mundo através de Adão e através da Eva. Mas a Bíblia fala que Jesus veio a esse mundo e tirou todo o pecado. E foi lá na cruz e pagou a dívida. Riscou a cédula lá e pagou a nossa dívida. Para que nós possamos viver no temor de Deus. Então eu quero que você compreenda. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. E a Bíblia ainda diz em Provérbios, capítulo 9. Eu quero que você acompanhe a leitura. Capítulo 9. A Bíblia diz no verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. Nós temos que ter esse conhecimento de santo. Nós somos um santo de Deus, porque até hoje eu não achei nas Escrituras
aonde um pecador vai entrar no céu, mas somente os santos e os justos. E esse conhecimento do santo, ele te dá a condição de você ser prudente. A Bíblia nos ensina isso. Porque por meu intermédio se multiplicam os teus dias. Olha só o que Deus fala. Porque pelo meu intermédio se multiplicam os teus dias e anos de vida te aumentarão. Olha que coisa maravilhosa. Quando você vive no temor de Deus, vou voltar aqui no verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo. Você tem que ter o conhecimento de um santo, de Deus. Te traz a prudência. Porque por meu intermédio, diz o Senhor, te multiplico os teus dias e anos de vida te aumentarão. Se fores sábio, para ti serás sábio. E se for escarnecedor, só tu o suportará. Amados, se a Bíblia está nos dando condições de ser sábio, vamos ser sábios. Se você quer ser escarnecedor, a Bíblia fala que nós não devemos deter-se no caminho dos pecadores e nem se sentar na roda dos escarnecedores. Mas se as pessoas querem sentar na roda dos escarnecedores, é tu que vai suportar o juízo divino. O juízo de Deus virá sobre aqueles que querem ficar no meio dos escarnecedores. Mas a Bíblia está dizendo, se fores sábio, para ti será sábio. E se for escarnecedor, só tu mesmo que vai suportar. Vai ter que suportar naquele grande dia o juízo de Deus, né? Então é isso que você tem que entender, o que eu quero passar para você nesta noite. Mas a Bíblia nos mostra, amado, eu quero que você abra a sua Bíblia aí, ou lê a leitura aí na televisão aí, em 1 Pedro, nós vamos estar lendo 1 Pedro, capítulo 1, olha o que a Bíblia nos ensina. Aqui a gente só prega a palavra de Deus, né? Para você entender os mistérios de Deus, você precisa, né, tomar posse do poder de Deus. Então a Bíblia fala assim, ó, no verso 21. Ó. Amém? Eu vou ler até o 20. A Bíblia fala assim, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido, antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Esse já sabe que é Jesus, no qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, antes da fundação do mundo, quer dizer, antes que o mundo foi fundado, ele já existia, porque foi ele que fundou, né? Mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu a glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para um amor fraternal e não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Sendo de novo gerado, olha bem, amado, você foi gerado de novo. Sendo de novo gerado, não de uma semente corruptível. Porque se você nasceu de novo, mas você nasceu com a semente corruptível, peraí, a Bíblia fala que não. Nós fomos gerados não de uma semente corruptível, mas de uma semente incorruptível pela palavra de Deus que é viva e que permanece para sempre, mano. É a palavra de Deus que te gera de novo. É a palavra de Deus que faz de você uma nova criatura. Como Jesus fala lá em João 15:3. Vós estáis limpos pela palavra que vos temos dito. Então a Bíblia fala que sendo de novo gerado, não de uma semente corruptível, não, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Ó. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu-se a flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Deixando agora, amado, no temor de Deus, deixe toda malícia, deixa todo engano, deixa todo fingimento, deixa toda inveja, todas as murmurações, e viva hoje como nascido de Deus, como um filho.
A Bíblia fala que você foi gerado de novo. E a Bíblia fala, ó, e agora já que você foi nascido de novo pela palavra, desejai afetuosamente, como um menino novamente nascido, o leite racional não falsificado. A criança, mas quando sai do ventre da mãe, a primeira coisa que ele quer é leite. Ele quer algo para comer. E aí as pessoas acham que é uma madeira na boca dele, né? E ele ali pega aquele leite, vai bebendo um leite puro ali, e ele vai tomando aquele leite, vai criando, né? Ali nervo, vai criando, o seu corpo vai crescendo e ele vai se tornando uma pessoa forte. Então o leite racional, aqui já estou falando no mundo espiritual, a Bíblia fala que a palavra verdadeira, ela não pode ser uma palavra falsa. Olha bem, o leite racional não falsificado, para que por eles vades crescendo. Então, se você se alimenta hoje de uma palavra falsificada, você vai se tornar um crente doente espiritual. Mas a Bíblia fala que se você desejar o leite racional, raciocínio, para que por ele vai crescendo, você vai crescer, na verdade, amado. Você vai crescer para cima. Quem cresce para baixo é rabo de cavalo. Rabo de cavalo que cresce para baixo. Mas você vai crescer na fé e no conhecimento de Deus. Se você desejar afetuosamente como um menino novamente nascido, o leite racional, que é a verdade que liberta, é a verdade que transforma, não uma palavra falsificada. Você tem que desejar esse leite para que por ele vocês possam crescer na fé, crescer na vida espiritual. Aí ele fala, se é que provaste que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, Jesus é uma pedra preciosa e eleita. Jesus é uma pedra preciosa e eleita. Para o mundo hoje é escândalo, né? Para o mundo hoje Jesus está reprovado, né? Mas a Bíblia fala, chegando-vos para ele como pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, pelos ímpios, mas uma pedra que para Deus é muito preciosa. E sobre esta pedra está os olhos de Deus, que é Cristo, ao qual veio a esse mundo e tirou os nossos pecados em um único dia. É o que a Bíblia nos ensina. Eu quero ler com você que está escrito isso, lá no livro do profeta Zacarias, depois eu vou voltar lá, né, no Pedro lá, né, mas eu vou ler aqui no livro Zacarias. Eu quero que você acompanhe a leitura comigo. Zacarias 3, olha o que diz a Bíblia. Verso 9. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão os 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Olha bem, amado. Jesus é a pedra reprovada pelos homens, mas para nós que cremos, não. Mas é para os homens que não têm temor de Deus. Para os homens que não creem que Jesus tirou os seus pecados. Aqui está dizendo que Jesus é a pedra onde estão os olhos de Deus. E Deus está olhando para esta pedra que tirou os seus pecados e você ainda está dizendo que não. E aqui está dizendo que ele tirou a iniquidade desta terra num só dia. Ou Jesus fica tirando parcelado cada vez que você comete um pecado, Jesus vem e tira. A Bíblia fala que ele fez apenas um único sacrifício pelos pecados e está para sempre sentado à destra de Deus, esperando que os seus inimigos sejam postos para os cabelos dos seus pés. Então a Bíblia começa a nos mostrar que essa pedra é Jesus, que para os homens é reprovada, mas para Deus é uma pedra eleita, é uma pedra principal, uma pedra de esquina, né? Como muitas pessoas aí afirmam. Volta lá para 1 Pedro, capítulo 2, vamos ler a partir do verso ali, ó. Se provaste que o Senhor é benigno,
Aí ele fala, ó, chegando-vos para ele, pedra viva e reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também como pedra viva, olha bem, amado, Deus está te dando a condição de você não ser pedra morta. Vós também como pedras vivas, sois edificado casa espiritual. Amado, esse negócio é muito sério. Vós também como pedra viva, sois edificado casa espiritual. E sacerdócio santo. Não é sacerdócio pecaminoso não, pecador não. Vós sois edificado pedras vivas, sois edificado casa espiritual, sacerdócio santo. Para quê? Para vocês oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então Deus está nos chamando para fazer a obra, para pregar o Evangelho como um sacerdócio do Senhor, mas tem que ser um sacerdócio santo, como pedras vivas do Senhor, não como pecadores. E ele fala, para oferecer sacrifícios espirituais a Deus por Jesus Cristo. Por isso também nas Escrituras se contém, eis que põe em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Para os homens que não crê, é uma pedra de escândalo, mas para Deus eleita, né? Eleita e preciosa, diz a palavra. E quem nela crê, jamais será confundido, diz o texto. Assim para vós, os que credes, ó, assim para vós, os que crê. Você crê na Bíblia? Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Você crê em tudo isso que eu estou falando aqui? Porque eu estou lendo a Bíblia. Eu não estou nem pregando, eu estou lendo. Assim para vós, os que credes, é preciosa. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. Quer dizer, a pedra que possa unir o corpo de Cristo para ser um corpo perfeito, uma casa espiritual, as pessoas estão rejeitando. Aí diz o texto, uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo para os que tropeçam na palavra. Olha bem, amado, quantas pessoas estão tropeçando aí na palavra de Deus? Porque eu não posso pegar um texto bíblico e pregar uma linha de pensamento que tem outro texto que fere essa linha de pensamento. Não posso, mano, é impossível. É impossível, a Bíblia está dizendo, né? Então a Bíblia está dizendo que Jesus é uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra e sendo desobedientes para o que também foram destinados. Aí vai ser destinado ao fogo eterno, que a Bíblia fala que os pecadores, os que causam pecado e cometem iniquidade, diz a Bíblia. Eu quero ler para vocês, porque não adianta só falar. Eu quero ler. Eu estou mostrando aqui o fim dos pecadores. Né? É o que diz a Bíblia. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo, nos que comete iniquidade. Olha bem, amado. O Filho de Deus mandará os seus anjos, colherão do seu reino tudo que causa escândalo, que comete iniquidade, e lançá-lo na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então a Bíblia está dizendo que aqueles que cometem pecado, que vivem no pecado, que ainda é um pecador porque não crê na obra perfeita de Cristo, eles serão lançados na fornalha de fogo, e ali haverá um pranto e um ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Olha bem, amado. Agora eu quero que você frise esse texto aí. Vamos ler novamente, pausadamente. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Então Deus é Pai dos justos. Se você se julga um filho de Deus, você tem que ser um justo de Deus. Então vou ler de novo, ó. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. O Pai do justo é Deus. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Então a Bíblia está nos mostrando aqui o fim dos pecadores e os benefícios que os filhos de Deus justificados terão, né?
Então volta aqui para 1 Pedro, nós vamos continuar a leitura lá no capítulo 2. Né? Capítulo 2. Quero que você leia a palavra de Deus para vocês entenderem os mistérios de Deus. Amém? O computador está querendo travar já. Logo na hora da palavra, né? Ó. Aqui está dizendo, ó. Assim para vós os que crede é preciosa, mas para o rebelde é a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal de esquina. Uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo para os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para os que também foram destinados. Para o que também foram destinados? Fogo eterno. Mas vós, preste atenção aí, ó. Vós sois geração eleita. Tu és uma geração eleita de Deus. Um sacerdócio real. Uma nação santa. Não pecador, uma nação santa. Um povo adquirido por Deus. Para que você anuncie as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que virtude é essa, amado? É o poder de Deus. Uma ocasião, Jesus estava sendo ali exprimido pela multidão. Veio uma mulher do fluxo de sangue, tocou em Jesus. Jesus disse, para que alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Saiu poder. O poder que deu àquela mulher a cura, o perdão. Porque Jesus falou, vai e não peques mais. Ela foi justificada. Então você vê que aquela mulher, quando ela extraiu de Deus a virtude, ela se tornou uma filha de Deus, sem pecado, porque Jesus falou, vai em paz. Porque a Bíblia revela que quando nós somos justificados pela fé, nós estamos em paz com Deus. Romanos 5, verso 1. A Bíblia também diz em Hebreus 12, 14, segui a paz com toda a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Seguir a paz com toda, seguir Jesus. E a santificação é como um santo de Deus, não como um pecador. O Jesus está arrastando uma fila de pecador. Todo mundo atrás dele é pecador, só Jesus que é santo na frente? Não, amado. Ele te tirou do pecado, ele te tirou das trevas. Agora, para que você anuncie as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então você tem que hoje ter o temor de Deus, porque ele te livrará do laço da morte. Foi quando eu abri lá em Provérbio. O temor, ele te livra do laço da morte. Mas servir a Deus sem temor, nós temos que temer a Deus. Aí, continuando a leitura. Vós que noutro tempo, olha bem, amado, outro tempo é passado. Vós que em outro tempo não era povo. Quando você estava no pecado, você não era povo de Deus. Eu estou agora falando até de pessoas que se diz cristão. Vós que noutro tempo não era povo, no outro tempo. Mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado a misericórdia. Mas agora alcançaste a misericórdia. Você já alcançou a misericórdia, igreja. Ô povo abençoado, você já alcançou a misericórdia em Cristo. Tem gente aí, Senhor, que a tua misericórdia venha, meu Deus. Né? Eles estão pedindo misericórdia e na verdade não estão tomando posse que já alcançaste a misericórdia quando você se tornou uma pessoa, filha de Deus sem pecado. Olha aí, amado, está escrito aí, ó. Não fui eu que escrevi essa Bíblia. Não foi eu que escrevi isso. Vós que no outro tempo não era povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Amado, peço-vos como a peregrino e forasteiro, que vos abstenha das concupiscências carnais, que combata contra a alma. Você tem que abrir mão desses sentimentos carnais, desses pensamentos carnais. Porque se você for olhar para a sua carne, você vai achar loucura isso que eu estou pregando. Pastor, não é possível. Você pregar que a gente somos sempre se tornando pessoas sem pecado em Cristo? Sim. Se você vive pecando, aí já é outra história.
O evangelho que eu prego, ele te torna limpo, ele te torna santo e justo. Eu não estou dizendo que você é um santo e um justo. Eu não falo lá na igreja que todos lá são santos e justos, mas que o evangelho que eu prego, ele torna a pessoa limpa, ele torna a pessoa santa, ele torna a pessoa justa. E aquele que crê e toma posse e viver uma vida santa, ele vai encontrar com Deus. Ele vai encontrar com Deus. Eu cometo erro, cometo minhas falhas, mas a minha ligação com Deus me isenta dessa lei da morte. Porque a Bíblia fala lá em Romanos 8, verso 2, que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Quer dizer, eu não estou mais debaixo dessa condenação da morte, nem da condenação do pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Mas no verso 1 fala, mas nenhuma condenação há para quem tem Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então tem que andar com uma visão espiritual, olhando pelo lado espiritual. Se eu for olhar só para a nossa carne, aí dá ruim, né? Mas a gente tem que temer a Deus. As pessoas estão voltando hoje, o temor de Deus. E eu quero aqui continuar lendo a palavra de Deus para você, em 2 Pedro, no capítulo 3, vamos ler a partir do verso 10. Ó, o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Amado, o ladrão avisa quando volta? O ladrão não avisa quando volta. A Bíblia fala que o dia do Senhor virá como um ladrão, numa hora que a gente menos espera. Ele vai chegar de surpresa. Olha o que a Bíblia está dizendo. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. O ladrão não vai mandar uma mensagem para você avisando, ó, eu estou indo na tua casa te assaltar essa noite. O ladrão, ele vem, ele te surpreende quando você está dormindo. Vê a parábola que Jesus contou das virgens. As 5 prudentes e as 5 nécias. As prudentes também cochilaram. Mas quando ela abriu o olho e escutou a trombeta, elas estavam preparadas, porque ela tinha já o azeite sobre ela. As nécias não tinham azeite, não estava preparada para encontrar com o seu noivo. Aí falou para as prudentes, dá um pouco do teu azeite, eu vou dar para você, aí vai faltar para mim, né? Aí que está o mistério. Então, o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão como grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Olha bem. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e em piedade. A pessoa tem que ser santa nas suas atitudes também. Não é só de boca não, não é só de palavra não. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes se fundirão. Amados, você está aguardando de uma forma aqui que a Bíblia está dizendo para encontrar com a vinda do dia de Deus? Ó, apressando-vos para a vinda do dia de Deus, o dia que Deus voltará para buscar o seu povo. Você está preparado? Se ele virá como um ladrão, numa hora que você menos espera? Uma certa pessoa falou para mim, pastor, conversando uma vez, eu estava dando um seminário, e eu perguntei se essa pessoa tinha pecado. Ela disse, todos nós temos, pastor. Eu falei, todos nós não. Responde por você, não pelos outros. Vou perguntar de novo. A irmã tem pecado? Ela tem o pecado, sim. Aí eu perguntei, como é que você faz para se livrar dos seus pecados? Ela disse, eu oro e peço perdão todos os dias. Eu falei, é mesmo? É. Eu falei assim, então vou fazer um negócio aqui para você entender melhor. Eu não vou nem falar mês passado, nem mês retrasado, nem ano passado. Eu vou dizer esse mês. Quantas vezes você chegou em casa cansada, fadigada, e deitou assim, e apagou, e não orou, não pediu perdão a Deus nesse dia? Ela falou assim, pastor, muitas vezes. Eu, muitas vezes quantas? Bastante vezes. Eu falei, mais de 10? Ela, mais de 10. Eu falei, tá bom, vamos botar 10 então. 10 dias desse mês você chegou em casa fadigada, cansada, e não pediu perdão a Deus. Porque você acha que tem que pedir perdão a Deus todos os dias dos seus pecados.
Aí eu perguntei para ela, quando Jesus vai voltar? Ela falou assim, admiro o senhor me fazer essa pergunta, pastor. Eu falei, por quê? Porque ela falou, Jesus ninguém sabe, a Bíblia não revela quando ele vai voltar. Ele virá como um ladrão, ela falou assim, ele virá no momento que a gente menos espera. Eu falei, respondeste bem, falei para ela. Isso quer dizer, minha irmã, que Jesus pode voltar daqui a 20 anos, como daqui a 20 dias, como daqui a 20 minutos, certo? Ela, concordo. Falei, porque a Bíblia fala que ele vai virar num piscar de olhos. Agora me responde uma coisa, minha irmã. Ela estava batendo no peito desde que entrou na igreja, que tinha 25 anos de evangelho. E eu falei assim, se você em 25 anos de evangelho, você ainda não se livrou dos seus pecados, como ficaria se Jesus voltasse daqui a 20 minutos? Se você com 25 anos ainda não se livrou dos seus pecados. E ela se achava muito conhecedora da palavra. Ela baixou a cabeça e não tinha argumento. Ela não teve mais assunto. Eu ainda para poder mexer mais com ela, eu falei assim, me diga aí o que você pensou 7 horas da manhã. Ela ficou olhando a minha cara, eu falei 7h10, 7h15, 8 horas, 8h05, 9 horas, eu fui botando assim, né? Ela falou, o que você quer dizer com isso, pastor? Eu falei, a Bíblia fala que a gente comete pecado até em pensamento. Se você tivesse que confessar um por um a Deus, como é que você confessaria? Se você não consegue lembrar o que você pensou 7 horas da manhã, 8 horas e 28 minutos, e querendo ou não, muitas das vezes a nossa mente vem pensamentos impuros, amado. E muitas pessoas alimentam esses pensamentos. E como é que as pessoas vão orar a Deus pedindo perdão? Uma certa pessoa chegou para mim e falou assim, pastor, não, eu vi ela orando, ela falou assim, Senhor, se eu pequei nesse dia, o Senhor me perdoa. Olha bem, mas se eu pequei, ela estava confessando o pecado dela? Não. Nem ela estava admitindo que pecou. Eu não, eu já oro assim, amado. Eu sei, Senhor, que eu cometi pecado. Eu sei que eu errei neste dia, mas eu quero te agradecer pelo teu perdão que já foi me dado. Porque se eu admito que eu ainda tenho pecado e preciso da oração do arrependimento diário, aí dá ruim. Se eu estou andando pela rua, vem uma bala perdida lá, me pega no meio da testa, eu caio duro no chão, se eu dependo de pedir perdão naquele dia, fui para o inferno. Eu estou trabalhando numa altura de um prédio, eu despenco lá de cima, vai dar tempo de eu fazer uma oração na queda? Que tipo de evangelho você está servindo, amado? A morte quando vem, quantas pessoas morrem dormindo? Quantas pessoas morrem dormindo? Então nós temos que tomar muito cuidado com o que as pessoas estão se alimentando, amado. A Bíblia é clara. Nós temos que hoje ter temor de Deus. As pessoas estão temendo mais os homens e não estão temendo a Deus. Eu quero ainda meditar contigo nisso e mostrar para você essa palavra, né? A Bíblia diz, Mateus, olha o que a Bíblia diz em Mateus, nós vamos estar lendo, no capítulo 10, vamos ler no verso 28. Amém? Eu vou ler até o 27. Eu gostei do 27, vou ler o 27 também. Não ia falar o 27, mas gostei. Olha o que Deus está dizendo para nós. O que vos digo em trevas, dizei-os em luz. Amado, muitas pessoas hoje ainda estão nas trevas. Muitas pessoas hoje ainda estão no pecado. Mas a Bíblia fala assim, o que eu vos digo em trevas, dizei em luz. E o que escutai aos ouvidos, pregai sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo, e não pode matar a alma. Temei ante aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então as pessoas hoje estão temendo muito o homem. Muitas doutrinas do homem. Estão deixando de crer e confiar em Deus. Estão deixando de confiar, de ter temor de Deus. As pessoas não estão tendo mais temor de Deus.
Aí diz, temei ante aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo, mano. A alma e o corpo vai para o inferno. Porque, amado, na Bíblia não tem. Eu já pedi, já estou aqui 3 meses fazendo live. Eu peço para você comentar aí se você achar um texto na Bíblia onde um pecador entra no céu. Eu estou aqui em todas as minhas lives, eu falo isso. Se você se titula ainda um pecador, aonde está na Bíblia que você vai alcançar os céus? Então você tem que aprender a ter temor de Deus. A Bíblia fala que nós temos que sujeitar a Deus e resistir ao diabo. E o diabo quer continuar lançando você como um pecador. E ele ficou com o nome que era para você. O diabo virou santo e você é pecador. Então eu quero deixar essa mensagem para você. Eu quero deixar essa mensagem para você, para que você entenda esse mistério de Deus. E eu vou continuar pregando aqui. Amanhã eu não vou estar pregando aqui, que eu vou ter um compromisso. Mas quinta-feira eu estarei aqui às 8h30 da noite com uma outra live para abençoar a sua vida. Amém? Então amanhã, às 8 horas da noite, amanhã não, quinta-feira, às 8h30 da noite, eu estarei aqui trazendo mais uma palavra para que você possa ser direcionado para a presença de Deus. Porque você tem que ser direcionado pelo caminho, não pelo atalho. E pelo caminho é por Cristo. Jesus falou, eu sou o caminho. E se você quiser pegar o atalho, aí atalho tem vários. A religião criou vários atalhos, vários intercessores. Mas na verdade nós só temos um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. E a Bíblia diz que não existe outro nome pelo qual devemos ser salvos debaixo do céu nem na terra. Não existe outro nome. Lá em Atos capítulo 4, verso 12. E nenhum outro nome há salvação, como diz aqui a Bíblia. Vou estar deixando para a tua leitura aí. E nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não existe outro nome. Não existe outra pessoa. Não existe nada e ninguém dado entre os homens pelo qual você possa ser salvo. Não há outro, é só Cristo. Nenhum outro há salvação. Nem debaixo do céu, nenhum outro nome há. Não existe outro nome. Não existe outro caminho. Não existe atalho. Não existe meia-verdade. Jesus é a verdade. E foi Ele que morreu pelos seus pecados. Foi Ele que tirou você do lamaçal do pecado. Foi Ele que te tirou das trevas. Foi Ele que te tirou. Foi Ele que te vivificou. Como diz em Efésios 2:1. Então quero que você tome posse. Para que você possa ser um bem-aventurado. Eu vou estar orando por você. Que a Bíblia diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. E o justo verá da fé. As pessoas, por não conhecer as Escrituras, nem as hermenêuticas bíblicas, pastor, mas a Bíblia diz que Deus olhou dos altos do céu, não viu um justo sequer. Meu Deus do céu. Olha, eu fico até irritado quando as pessoas citam esse texto. É um texto sem contexto. Né? Termino de ler o trecho todo, para você entender o que Deus está falando ali. Mas Cristo veio a esse mundo e nos tornou justo. E se Deus tivesse falado isso mesmo, então a Bíblia está toda errada. Porque a Bíblia fala que Daniel, Noé, Jó, Simeão, Ana, você lê lá em Provérbios, fala do justo. Então a Bíblia está totalmente errada. Abel era justo, porque ele tinha fé na lei de sacrifício. Se você pegar na sua Bíblia online aí e botar assim, justo de Deus, botar a palavra justo, vai aparecer mais de 1000 versículos aí quase para você ler que fala de justo na Bíblia. Então eu quero que nesta noite você se livre dessa capa do pecado e fica debaixo da couraça da justiça de Deus. Amém? Você não vai querer esconder debaixo da potente mão de Deus em pecado, tá? É impossível.
Deus não vai cobrir o teu pecado. Jesus Cristo te purificou dos seus pecados para que você possa descansar sobre a sombra do Onipotente. Amém? 1 João 1,7 fala que o sangue de Jesus nos purifica, e lá no Salmo 91 fala que você habitará debaixo do esconderijo do Altíssimo. Aí sim. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu te glorifico, ó Deus, e te exalto, Senhor. Eu te glorifico por cada ouvinte agora, meu Pai, que está me ouvindo através desta live. Que o teu Espírito Santo, meu Pai, esteja revelando no coração de cada ouvinte a tua verdade, Pai. Para que eles possam ser salvos. Para que eles possam, meu Pai, executar a tua obra e com bastante zelo, mas com conhecimento, Pai. Não sem conhecimento. Eu oro, meu Deus, para que o seu trabalho não seja em vão, Pai. Por isso eu peço, Espírito Santo, revela no coração deles a tua verdade, Pai. A verdade que transforma, a verdade que nos vivifica, Senhor. A verdade que nos dá a condição, meu Pai, de viver no temor do Senhor. Porque a tua palavra diz que o temor do Senhor nos livra, meu Pai, do laço da morte. Por isso, nesta noite, eu peço, Espírito de Deus, trabalhe em cada coração de cada ouvinte e daqueles que ainda vão ouvir essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Deus abençoe você, sua casa e sua família. Amém. Eu profetizo as ricas bênçãos de Deus para você. Amém.